Olá pessoal, tudo bem? Ah, Esse vídeo é uma pequena provocação, assim, uma tentativa da gente refletir um pouco. Perdão, porque eu não consigo, eu não sou o melhor das tecnologias aí, tô vocês sempre olhando para lá, embora eu sei que você esteja aqui. Ah, mas é uma provocação, uma tentativa da gente refletir um pouco, certo? Provocar reflexão sobre uma questão que eu acho que é bem importante, principalmente no momento da história em que a gente vive. Eu acho que se a gente poderia se discutir sobre isso, não é o objetivo aqui, pelo menos agora, mas a provocação é uma provocação bem simples, na verdade, e bem tranquila. Eu acho que é um questionamento que todo mundo já passou. E é uma simples pergunta: quem é você? Ou melhor, né, fazendo numa primeira pessoa, que sou eu? Que diabos eu sou, esse ser humano que está aqui falando, conversando com vocês? Houve na história várias tentativas de definir o homem, certo? A definição mais comum que a gente escuta por aí é que o homem é um ser racional, certo? E potencialmente, mas é que o homem é um ser racional, certo? Mas será que o homem é apenas um ser racional? Será que racionalidade define o homem? Somos racionais o tempo todo? Isso contempla, isso resolve uma conta? Eu, particularmente, acho que não, certo? Uma outra definição que eu até linkei aqui, mas que eu gosto muito, é de um cantor, certo? Mas ele não é ele é um poeta, ele não é um cantor. Mas é que ele define o homem como um animal que fala, certo? E isso é uma outra definição histórica, né? Pensamento e linguagem, certo? Porque, de fato, acho que a gente não pode assegurar sobre o pensamento dos animais. Vamos dar um exemplo dos outros animais. Mas é. Mas a linguagem possibilita fazer essa articulação. Pois parece que dentro da cabeça desse indivíduo tem uma articulação, porque ele consegue expressar essa articulação dentro de uma linguagem que não necessariamente precisa ser uma linguagem oral, certo? Porque daí, se a gente for para esse lado, a gente consegue perceber que os animais, por exemplo, os outros animais, eles têm uma linguagem mensurável, né? Talvez não tão clara, não tão compreensível. Também falo quanto leigo, né? Talvez possa ter pessoas aí que tenham um conhecimento legal disso aí. Mas o homem consegue falar, ter linguagem, se expressar, basicamente. Não é só falar, linguagem, né? E isso pressupõe-se, né? Pressupõe uma racionalidade, ou manifesta uma racionalidade, certo? Se a gente for falar sobre, puta, como eu posso dar um exemplo aqui rapidinho, a gente pode resolver falar agora de política, por exemplo. Não vamos falar de política. Mas, eu tenho opinião tal por causa disso e disso e disso, e linka razões, certo? E aí, com a linguagem, você consegue articular esse ordenamento de razões e expressar isso. E isso é uma definição até famosinha. Eu não sei, não vou falar o nome de ninguém, não, para cometer riscos, né? Porque, embora não seja ninguém, mas a gente tem que respeitar, né, as pessoas que estudam, né, que levam isso a sério. Embora o foco não é isso, né? Até porque quem estuda não precisa desse vídeo. Nossa, que cara escroto. Mas quem estuda isso historicamente, quem fez um percurso racional do que já foi dito na história sobre isso, sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou contrabandeando opinião, certo? Estou contrabandeando teses, talvez. E, e não é para você, tá? Acadêmico, pessoa inteligente, assim, inteligente, letrada, né? Escolarizada. Mas é para qualquer um, para gente, para mim, que estou aqui, que não sou ninguém. Basicamente isso. Mas pensamento e linguagem também foi ou é uma definição assim um tanto legal, assim, que a gente consegue, pelo menos assim, de fora, olhar para o homem e falar, pensa e fala. Ou como diz o grande Mateus Aleluia, o animal que fala, certo? Ah, e eu tive contato com uma outra definição. Hoje eu estava na minha médica, acabei de sair de lá e falei, pá, tô fazendo bosta nenhuma mesmo, vamos gravar alguma coisa aí. Enfim, quem sabe, né? O logaritmo do YouTube tem a bagagem, ou os robôs no futuro, embora eu não acredite nisso. Mas, enfim, vamos gravar aí a subjetividade expressa. Mas o homem é o intermediário entre Deus e o animal, certo? E aí, se você for de um pensamento religioso, ou não só religioso, pensamento filosófico, né, virtuoso, né, eudaimonista, se for aristotélico,
a gente tem que controlar e lidar com esse lado animal, né? Para alguns até submeter, para alguns anular esse lado animal e buscar se tornar mais próximos de Deus, certo? Buscar virtude, buscar o bem. Ou para alguns, uma palavra que está muito na moda, evolução, né? Só fazer um adendo aqui que eu gosto muito. Você, lazarento, que fala em evolução, me dê dois referenciais para a gente medir essa evolução. Porque evolução desreferenciada não é evolução, certo? Para você medir algo, para você quantificar algo, você tem que ter pelo menos 2 pontos, certo? Saímos daqui, fomos para cá. Aí tá lá, mas mesmo que você consiga fazer, hoje nós temos tecnologia, tal, tal, tal. Mas evolução, pelo menos no sentido humano, né? Se você for falar de tecnologia, é fácil. Hoje a gente tem um celular que grava, antes era uma câmera zona e tal. Então, pô, a tecnologia evoluiu. Já o homem evoluiu. Ah, para a gente responder essas perguntas, a gente teria que ter um propósito, né? Primeiro, um ponto de partida, exato, preciso, de onde viemos e para onde que a gente tem que chegar. A gente tinha que ter um telos, uma finalidade para o homem. Para você definir evolução, no meu entendimento, você teria que definir uma finalidade para o homem. O homem tem que chegar a tal. E aí a gente pode dizer, o homem evoluiu. Eu acho essa ideia pobre, certo? Mas enfim, isso sou eu, também sou pobre. Mas existe esse pensamento, né, de evolução e tal, e o homem enquanto intermediário entre o animal e Deus, para muitas vertentes, você tem que sobrepujar o lado animal e ascender em direção a Deus. E até o que eu acho legal, muito bacana, embora a gente não tenha clareza sobre Deus, certo? A gente tem a religião, para quem é religioso, e eu a respeito, tenho a minha religião, mas eu não posso vender isso para todo mundo, né? Você não precisa ter religião, certo? Mas legal. Enfim, e essa definição eu achei legal, tá? E eu vou ficar em cima dela mais ou menos, porque eu acho que ela vai de encontro com a minha visão, que é terceirizada também, mas do que é o homem, certo? Olhando o homem, vamos dividir o homem em dois, sabe? Pegar uma faca e cortar o homem em dois. Realmente parece que nós somos animais, certo? Não sei se é Freud, não sei quem que é o cara que fala isso, mas que nós temos um instinto natural por buscar prazer e evitar a dor, certo? E isso, pô, puramente animal, qualquer animal tem, né? Se a gente for, a menos que seja um animal doente, né? Um psicopata, sei lá, né? Até um animal humano, vamos falar que isso é doença, né? Porque existe lá o masoquismo como prazer, e é o ponto de convergência de dor e prazer. Legal, bizarro, bizarro assim, né? Não tão convencional, mas existe, é possível. Mas nós somos naturalmente, vamos dizer assim, do grosso do homem, o grosso histórico do homem. A gente tem, né, um instinto. Vou falar instinto porque ele fica uma próxima de animal, né? Mas uma condição interna que nos impulsiona ou nos direciona a buscar prazer e evitar a dor, certo? Isso é uma coisa simples. Mas os animais também têm, certo? Os animais também têm. Certo? A galera, não, acho que você não se baseia somente por isso, mas os homens têm. E do outro lado, vamos dizer assim, de um lado mais divino, né? A gente tem a nossa centelha, a nossa chama, né? O fogo de Prometeu, que é a nossa capacidade de ser senhor da natureza, de manipular a natureza, manipular nós mesmos, né? Em determinado grau, e de criar, certo? Algo divino, talvez essa capacidade de gerir, de criar e tal. A gente pode dividir isso em dois planos. Enquanto existe prazer e dor pro animal, pro ser divino, né? Ou para nossa fécula centelha divina, a gente pode dividir em vício e virtude, ou o bom e o ruim do animal e o bem e mal do, do ser divino, certo? O ser divino quanto um ser determinante, e isso, sim, observamos no homem. A discussão sobre liberdade é uma discussão muito ampla, pode ficar dias, anos, né? Porque tem caras aí que se debatem nessa briga aí há muito tempo. Mas é uma conclusão que já foi tirada
e eu acho que é facilmente aceita, embora existam, né, várias vertentes, várias resistências, mesmo sendo determinados, certo? Porque nós somos determinados, isso nos colocaria numa condição de animal. Puta, que Deus é esse? Que Deus pequeno é esse? Que não se determina, certo? Que não se cria, se conserva. Isso é difícil, velho. Pra quem estuda isso aí, os caras vai ideia, né? Que eu não é essa a intenção. Eu também não estudo, mas sou vagabundo. Ah, mas enquanto animais, nós somos determinados, certo? O homem gere os animais, vamos dizer assim, em certa medida. Gere a natureza, altera a natureza. E enquanto partes de Deus, ou centelhas divinas, e aqui eu não estou dizendo Deus necessariamente, embora eu acredite, mas o pai de Abraão, estou dizendo Deus como o criador, o designer inteligente, o arquiteto do universo, sabe? A causa, o primeiro. A gente se coloca numa condição inferior porque percebemos que nós não somos estritamente determinantes, até mesmo em nossas vidas. Por exemplo, hoje eu tenho a liberdade, e esse é um ponto muito chave, que, por exemplo, eu posso alterar meu cabelo, certo? Se eu quiser, e hoje a técnica, né, as possibilidades de brincar com a natureza permite que eu altere meu cabelo. Se eu quiser ter um cabelo liso, eu tenho um cabelo caracolado, assim, cabelo de negão mais ou menos, né? Mas se eu quiser alterar meu cabelo, alterar alguma coisa, eu posso, certo? Eu sou livre para fazer isso. Enquanto que eu não escolhi ter o cabelo assim, por exemplo, eu falei, bom, escolhi ter cabelo, sei lá, ruivo, né? Bem raro, bem exótico. Mas ainda assim percebemos, né, mesmo que temos nossas condições de determinados, né, que a gente não escolhe, por exemplo, sentir fome, sentir sede, tal, a gente ainda tem a liberdade de ser determinantes, certo? Eu posso escolher mexer esse dedinho aqui, ó. E eu posso escolher por minha livre vontade, por meus motivos, até sem motivos, né? Porque essa é a vontade da liberdade. Nem tudo a gente precisa defender racionalmente, certo? Desde que, lógico, compreendemos que vivemos em sociedade, que existem leis e convenções na sociedade, mas a gente não tem essa necessidade de defender. Fiz porque eu quis, certo? Porque eu me senti bem e ok. Então, assim, a gente percebe o ser humano como um contraponto, certo? Eu, em outros tempos, eu usei a definição de intersecção, certo? E, enfim, não é minha, né? Esse primeiro que dividiu foi lá atrás. Mas gosto também da ideia de mediação. O homem é um mediador, certo? E pode ser um mediador externo, mas ele pode ser um mediador interno, certo? Entre esse lado animal, certo? E esse lado divino. O homem não é um Deus, o homem não é um animal, embora possa ser mais animal que Deus. Mas ao homem cabe fazer essa regulação, né, do que a gente é de fato, certo? Do que a gente pode, o que a gente não pode. Então eu colocaria o homem mais como um juiz, ou uma intersecção, ou um mediador desses opostos, né? Na verdade, uma grande contradição, essencialmente. Eu acho que a gente é uma grande contradição. Mas por que eu estou falando tudo isso? Percebo eu, certo? Isso é uma opinião minha, que a cada dia mais nós sofremos com essa questão de quem sou eu, certo? Aqui está foi posto agora, foi uma definição, né, genérica, né, do homem em geral. Mas e eu? Eu, João, eu, homem, o que eu sou, certo? Tem gente que fala que eu sou forte. Eu já fui mais, hoje eu tô só o resto acabadinho, então o pó da gaita. Mas, será que eu sou forte? As pessoas me dizem que eu sou forte. Ah, você é legal, ou você é mal. As pessoas te atribuem diversos valores. Ou existem valores que são impostos, eu acho que socialmente, certo? De condição de nascimento,
estereótipos, sabe? Toda essa coisa que se construiu socialmente e eu acredito que é até bom em certa medida para facilitar a gente se relacionar, certo? Estamos aí num rompimento de estereótipo no momento a sociedade está vivendo uma transição que é a famosa questão do ele, ela, elo, elix. Essas, não sou perito, tá? Até peço licença aí para quem entende, para quem se enxerga dessa forma, por quê? Convencionalmente adotamos o artigo, né, para definir o homem e mulher por sexo biológico, certo? Convencionalmente, tô falando que é certo, que é errado, até porque a gente não nasce com um artigo pronto. E aí a gente percebe qual é o rompimento, né? E eu falo de mim mesmo. Tem alguma dificuldade para lidar com isso, certo? Porque, lógico, né? O animal que fala, então a gente pergunta como você quer ser chamado, como eu te trato. Tem muita gente até que deixa exposto. Por quê? Eu tenho um hábito, né? E isso convencionalmente, né? Embora somos livres para romper com convenções, de atribuir o artigo a para feminino ligado ao sexo biológico. E isso foi o que vem sendo feito historicamente. E o para o masculino ligado ao sexo biológico, não necessariamente ao masculino. Tá aí o que é ser homem, o que é ser mulher, é uma puta de uma discussão. Mas a gente está, é só para dizer, por exemplo, como que isso facilita às vezes e dificulta também, porque existiam pessoas sofrendo com isso, né? E agora a gente está libertando, né, desse sofrimento, mas você não tinha, pelo menos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o hábito, como tu quer ser chamado? Era ela, ele, dela, dele, entende? E agora a gente está flexibilizando isso, porque não me posiciono nessa discussão, certo? Mas existe agora uma corrente de pensamento, né, de pessoas, não é de pensamento, é uma corrente de expressão, né? A gente tem que ser justo. Pessoas que foram muito reprimidas historicamente por, por ter essa liberdade de gênero, né? Tô tentando pegar minha biriba aqui, eu perdi, cara. Ah, tá aqui. Ah, biriba. Ó, biriba. Mas nós estamos tendo esse momento, né, de viver essa transição, certo? Então, assim, a gente percebe quantos atritos surgem dessa transição, qual é a resistência que as pessoas têm, mas a gente percebe o que é uma convenção, certo? É uma convenção, foi um momento em que a raça, o ser humano se organizou para chamar as pessoas assim, a gente aprendeu assim, e estamos desaprendendo ou reaprendendo uma nova condição, porque essa convenção não era amplamente inclusiva, ela não contemplava toda a sexualidade e formas. Então, assim, em alguma medida, eu concordo que é um pouco fácil você ter uma convenção. É bom você ter certos referenciais, certos estereótipos para lidar com as pessoas, embora você não pode se centrar nisso. Lembre-se que atrás do estereótipo sempre tem um ser humano. E o ser humano é o ser humano. É a obra-prima da criação, sabe, do designer. Uh, mas será que é só isso? E aí esse é o ponto, eu já levantei o ponto, né? Será que o homem é isso? Será que eu, né? Eu sou esse cara aqui, eu sou grande, tenho 1,90m, pra quem não conhece. É muito grande. Mas será que eu sou esse cara? O cara vê um cara grandão, esse cara é fortão, não sei o quê, não sei o que, ele é mal, pá, não sei o quê. A gente enxerga assim. Mas o que mais que eu sou além disso? Certo? E esse eu acho que é um grande ponto, não externo, mas interno, para eu me perguntar: quem sou eu, afinal? Eu sou um animal ou eu sou um semideus? Eu busco prazer e evito dor, ou eu busco vício e virtude? Eu sou o que as pessoas me enxergam e dizem que eu sou, ou o que eu sou o que eu me enxergo, eu sou como eu me vejo e eu sou 100% isso. Na minha opinião, e o meu ponto é que tudo isso aí tá, não é que tá errado, mas tá incompleto, certo? Porque eu realmente acredito que o homem é uma fusão, ele é uma intersecção de tudo isso, certo? Ele é não só uma intersecção, como o mediador dessa intersecção, certo?
Eu vejo muito isso pro lado da autoimagem, no sentido de que, bom, já tive problemas, depressão, coisas do tipo, e já sofri com isso. Hoje eu tô bem, tô tranquilo, mas a gente viveu, né? E eu cheguei num ponto legal sobre isso, porque teve fases da minha vida que eu falava, não, eu sou eu, minha opinião importa, eu não vou ligar para o que as pessoas pensam. Quase um deus, né? Um mini deus, incompleto, né? Inocente. E aí tu cria problemas, certo? Você tem problemas assim. Porque se fechar só na sua cabeça, na sua opinião, na sua visão de mundo, você vai ter problemas. Tu vive num mundo que não é só teu, tu vive numa sociedade, você tem que lidar com essa sociedade. Então eu acho que essa visão, quase que divina de si mesmo, estou certo sobre mim, é uma visão perigosa, incompleta. Mas eu acho que ela é perigosa mais para fora do que para dentro. Embora a gente perde dentro também. Mas aí tem a outra visão, que é uma visão mais de fora para dentro. As pessoas falam que eu sou legal. Tem gente que fica simpático. Eu sou forte. Será que eu sou isso mesmo? E outra, é também perigosa, certo? Porque se eu me pauto no que as pessoas veem de mim exteriormente para construir uma imagem minha de mim, eu tenho um problema, porque o meu castelinho pode ruir a qualquer momento, certo? Hoje as pessoas me veem como um cara legal, amanhã eu posso me ver como um merda. E aí, o que eu vou ser? Eu sou um merda? Ou se estou cercado de pessoas boas, estou cercado de pessoas positivas, né? De pessoas que querem te jogar para cima. Legal, papapá, ótimo, eu sou o cara. Aí se eu vou para um lugar onde eu estou cercado de pessoas negativas, né, com pensamentos ruins, algumas, enfim, aí eu me perco, perigoso, né? Mas ainda assim não é disso que eu tô falando. O perigo disso tudo é que hoje, e é o motivo de eu estar levando essa problemática, porque eu percebo que as pessoas estão muito frouxas, certo? Não tem problema, é frouxo, né? Não é uma coisa assim, não é... Mas é frouxo no sentido de que o que eu sou normalmente depende do que vem de fora, certo? Eu critico muito essa visão fechada de que eu determino, eu sou, eu penso, meu pensamento está certo. Mas eu critico mais ainda, ferozmente ainda, a essa forma de manada, vamos dizer assim, dessa forma, certo? De se fiar só nos estereótipos, de tentar se adequar como posso dizer, não é a ordem, mas ao ciclo social, certo? E eu acho isso péssimo, porque a gente acaba perdendo a nossa essência. Se a gente for voltar para a história, por exemplo, existem os que acreditam que somos estritamente determinados. Por exemplo, Deus, né? O design te criou assim para você ser assim, para você fazer isso e é porque é mesmo. E aí tem o outro cara, né, que é o famoso, né, mas esse não foi ele o primeiro, mas ele tem uma frase célebre que é: você nasce uma folha em branco, certo? E você é o que te escreve nessas folhas, as experiências que você... Isso já se provou falho, certo? Da mesma família, da mesma criação, do mesmo berço, da mesma qualidade, saem psicopatas e saem pessoas maravilhosas. Da mesma favela, né? Por exemplo, se é uma folha em branco, tu cresceu vendo arma, bomba, tiro, porrada de confusão, aí todo mundo vai ser desse nível, né? Desse nível, não, olha, não tô querendo hierarquizar ninguém, pelo amor de Deus. Pelo contrário, meu sonho é conhecer a favela, porque eu acho que lá deve ser um lugar riquíssimo. Mas não é necessariamente porque você conviveu no meio do crime, né? Que eu questiono também crime porque vocês, traficantes, fazem o papel do Estado. Pelo menos no Brasil, o nosso governo é covarde. Para lidar com isso, né? Seja como for, lidar. Mas se é que você nasceu no meio do crime, que você vai ser um criminoso? Também não, certo? Embora influencie sim, mas parece que tem algo a mais, certo? Tem um quê a mais que faz a diferença. E aqui não estou valorando se é positiva ou negativa, mas faz a diferença. Pessoas que saem da mesma favela, da mesma periferia, algumas por opção, resolvem ter pensamentos políticos X ou se aliar a certas organizações que, dentro da nossa lei, são consideradas criminosas. E existem pessoas que vão por um caminho totalmente diferente. E não estou dizendo que é bom ou que é ruim, veja bem.
mas que adotam um caminho diferente. Da mesma forma, eu gosto muito daquele pensamento principalmente medieval, né? Mas depois, o direito divino, certo? Sou rei por direito divino, certo? E em mesmas famílias que tiveram grandes generais, grandes homens, e uns caras, mulheres, e fodas, né? O pessoal que tinha um pensamento expansionista, saiu uns monte de bosta. E infelizmente muitos deles vieram formar o nosso estado. Mas saiu um monte de merda, sabe? Homens fracos, mulheres fracas. Eu não estou dizendo de força, de virilidade, estou dizendo até do intelecto, certo? Porque não herdaram, ou não era bem assim, a nascença, a família, direito divino. Não, sabe? Parece que não. Parece que isso não é algo linear. E mesmo que fosse, daí a gente pode jogar para o outro lado. Será que esses homens não eram melhores, né, dentro dos padrões da sociedade? Porque não tiveram mais cores para pintar o seu papel em branco, uma educação melhor, um professor melhor, uma condição melhor? É uma balança muito difícil, certo? Porque a gente percebe que existem pontos fortes dos dois lados, certo? A gente existe exemplos fortes dos dois lados. Mas o que eu quero dizer é que enquanto se pauta em lados, e eu vou dizer isso aqui para tudo, vou dizer isso aqui, é minha opinião, tá? Enfim, política, espiritualidade, sociedade, ou até posições de conhecimento, né? Empiria, episteme, ou enfim, autoimagem. Quando se pauta em lados, você tem problemas. Está incompleto. Na minha visão, está incompleto, certo? Na verdade, eu, João, vejo o homem como uma intersecção de tudo isso, certo? Eu sim estou numa sociedade, mas sim eu sou o João na sociedade. E o grande esforço que a gente tem como mediador é ser nós mesmos dentro da sociedade em qual convivemos. A sociedade que é anterior a nós, que nos criou, mas que nós ajudamos a criar também. Sabe, é um vetor duplo, constante. Isso é bizarro, mas eu acho bonito. Assim, eu acho legal. Eu queria que as pessoas pensassem dessa forma. Doutrinador. Eu queria que as pessoas tivessem uma visão mais ampla disso, pensassem de uma forma mais aberta, mais pluralista. Por quê? Perceba, a sociedade te cria, mas você também cria a sociedade, certo? Quanto aos fatores determinantes, né, que carregamos, sim, carregamos fatores, certo? O meu avô, por exemplo, ele era um músico incrível. Reza a lenda que lá no interior de Minas, lá no fundo do mundo, ele fabricava instrumentos, ele afinava de ouvido, ele era um cara bom demais, assim, era um talento. Meu pai, no batuque, ele já foi premiado, já teve assim uma marcação musical muito boa. Eu, teoricamente, teria que ter nascido com uma potencial. Gosto muito de música, todo tipo de música, quase todo. Nem todo tipo de letra, mas música em geral a gente gosta. Mas eu não nasci com talento nenhum, certo? E se nasci com talento em potencial, não o desenvolvi. E veja, o que eu quero tentar demonstrar é isso. Enquanto nos pautamos em lados, nós temos problemas. Mais problemas ainda quando vivemos numa sociedade globalizada que acredito ser. Vou falar isso, vou falar que eu sou doido, né? Mas eu tô acostumado. Mas que existem fortes influências condutoras do pensamento da sociedade. Isso não é loucura, não. A gente tem prova disso aí, logaritmos e pessoas aí que tendenciam o pensamento mesmo, porque a gente é fácil de ser manipulado. Tem até autores que ensinam isso. É fácil, você pode brincar com o ser humano, né? Eu queria saber tocar instrumento, daí ia brincar mais gostoso. Mas e não assim, né? Eu gosto de coisa tete a tete. Mas brincar por bem, né? Entendeu? Sexo mental, é importante que todo mundo goze. Mas isso é mais perigoso, porque eu percebo que a sociedade, a raça humana, a gente está perdendo a nossa essência. Nós estamos deixando de ser nós mesmos para adotar figuras, papéis e personagens sociais. A gente vê, por exemplo, isso muito hoje, o pessoal sendo cancelado. Não que eles são santos, não são, tá? O pessoal fala merda mesmo. Mas você vê como é fácil destruir alguém numa sociedade globalizada? E também no mesmo ponto, como é fácil criar alguém numa sociedade globalizada? Como é fácil vender uma corrente de pensamento para ter um tempo uma massa e esteja nesse pensamento?
será que você já parou para refletir sobre as atitudes que tu tá tomando na tua vida pessoal, no teu pensamento político, no seu pensamento ideológico, nos movimentos, né, recentes do mundo, o que as pessoas estão fazendo em geral? Não, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não estou falando de nada específico. Entenda o que quiser. Isso é bom. Será que você já se questionou sobre isso? Será que você já não se pegou julgando alguém porque não fez o que todo mundo faz? Porque é convencionalmente aceito o que é o melhor a ser feito? Isso, para mim, é um problema. Porque, no meu entendimento, o homem está deixando de ser homem e se tornando mais animal. E não que animal seja uns animal bonitinho, né? Mas ele está perdendo essa capacidade de ser juiz, mediador, de pensar por conta própria, de ter uma opinião sobre si. E não por isso se fechar para o mundo, mas ter uma opinião sobre si em diálogo com o mundo. Eu não sou o que as pessoas me veem. Eu sou o que eu sou e o que as pessoas me veem. E o produto disso sou eu, certo? Em maior escala, eu acho que se a gente não começar a enxergar esse movimento e trabalhar para mudar esse movimento, o homem vai deixar de ser homem, certo? Porque ele vai ser mais um animal. E nós vamos nos entregar a deuses, certo? A deuses que assumiram esse papel, talvez até abandonando um pouco do seu lado animal, né? Porque faz parte de nós. Percebendo, né? Que nós temos um lado animal e dá para trabalhar com ele. E não são os verdadeiros criadores ou os designers da nossa obra. Pelo contrário, acredito que até colaboram para corromper a engrenagem perfeita desenvolvida pelo nosso designer, pelo nosso criador. Isso para mim é triste, sabe? E mais triste ainda ver os efeitos disso daqui talvez há 15, 20 anos. Porque a opinião está morrendo. O pensamento autônomo está morrendo. A criatividade está morrendo. A arte está morrendo. Certo? A arte hoje não é mais arte. Arte pura em si, certo? Feita para se expressar, é para atender o mercado. E aí, cara, a gente vai deixar isso acontecer? Sabe? Aquelas pessoas que eram autênticas, que pensavam por conta própria, lógico, sem esquecer que tu tá numa sociedade, mas que eram elas dentro da sociedade, sabe? Lógico, arte política, não tá morrendo, não tem arte política, né? Mas o que a gente vai se tornar se a gente não decidir por assumir de fato o nosso lugar, a nossa posição enquanto intermediários, certo? Enquanto animais e mínimas partes de Deus, certo? Qualquer um dos extremos é perigoso. E eu digo em qualquer lado. Em qualquer lado. Qualquer extremo é perigoso. Mas a falta de consciência é mais perigosa ainda, porque torna a gente vítima. Enfim, fica aí para vocês pensarem. Daqui uns dias eu posto mais besteira. E foi um prazer estar com vocês. Bom dia.